Agora, entrando um pouco nessa tua jornada de M&A, pô, a Gama deu certo, bombou, e quando que tu consegue perceber, cara, daqui em diante não é mais Guilherme Junqueira, eu preciso passar esse bastão adiante, porque grande parte dos M&As não tenho mais condições de sozinho seguir para os novos desafios, né? E isso, o empreendedor, ele tem duas formas de aprender. Ou ele aprende previamente e vende bem, ou ele aprende tardiamente e vende mal, né? Como que tu conseguiu ter esse tino, cara? Primeiro que eu tinha muito claro o game que eu estava jogando. O game de startups é um game de liquidez para alguém, ou para alguns. A partir do momento que você capta o primeiro cheque, o meu foi antes mesmo de começar, era um FFF, né? 50 mil reais do André Diamant e do Amuripinho. Eu já sabia que existia atrás de mim uma 12 apontada para a nuca com um reloginho na frente, falando: vai lá e vende essa empresa em algum momento porque eu preciso dessa liquidez. E é para isso que o mundo de investimento existe. E eu ficava muito indignado com amigos que vinham comemorar captação de investimento como se fosse a linha final. Sim. É como se você estivesse na Fórmula 1. Sim. E na hora que você for abastecer no pit stop, você para e fica comemorando lá um mês, saindo em tudo quanto é matéria. Cara, você só abasteceu, encheu o tanque, corre, porque as próximas rodadas vão ser mais difíceis. Quanto mais alto você sobe, mais rarefeito fica o ar. Mais difícil é para você continuar fazendo a mesma coisa. Sim. Então eu sabia que existiria essa movimentação, mas é claro que você começa, né, num primeiro momento, muito movido pelo romantismo do propósito. Sim. Ao longo do tempo, o pragmatismo do resultado vai se juntando e vira uma coisa só. Sim. E para founders que eu conheço, que são muito bem sucedidos e casca grossa, essas coisas aconteceram de uma maneira muito juntas. Você continua naquele propósito gigante de jogar o sonho grande, a missão, e que ajuda a atrair boas pessoas, inclusive, para o seu time, ajuda a você vender o seu produto e serviço, principalmente quando eu estou falando de educação. O propósito é inegociável. Claro. Mas do outro lado, a gente tinha que crescer e dar resultado e validar vias de crescimento cada vez mais rápido. E o melhor de tudo era invalidar o que não estava dando certo de uma maneira muito rápida, fazer os cortes dos zumbis ali, dando uma machadada na cabeça. Então, acho que eu aprendi isso de uma maneira muito rápida por, obviamente, estar dentro desse ecossistema. Só que a hora que a chavinha virou, foi a hora que eu comecei a perceber o mapa do ecossistema que eu estava inserido. E isso é muito importante. Eu brinco que, como nerd, eu gosto muito de Game of Thrones. Então é como se toda startup tivesse que ter um seu mapa de Westeros. Sim. Você coloca quem é o rei do norte, quem é o rei do sul, quem está brigando para ter um pouquinho desses dois tronos, quem está do outro lado do mar e tem dragão. Sim. E que pode chegar e vral, Sim. matar tudo. E você é um desses aí, mas esteja colado na tese do seu investidor. Entenda que só existem 3 recursos escassos no mundo: tempo, dinheiro e atenção. E tempo é o único que está sob o nosso controle. Sim. A gente vai ter que dar atenção para as pessoas para ganhar de volta a atenção delas, e subindo a nossa escada de relacionamento. Com isso, a gente vai ter a consequência do dinheiro. Ele vai vir como consequência, não como meta. E como eu aprendi a fazer isso, eu tornei isso um processo premeditado. Eu chamo isso de Iceberg Framework, que eu utilizei uma tecnologia criada no MIT que chama Excel, provavelmente vocês conhecem, que eu listei os 50 nomes mais importantes da minha carreira profissional, categorizado em 5 grandes blocos: potenciais estratégicos, pessoas estratégicas, né, que poderiam me adquirir, investidores, mentores, educadores e recrutadores, que é um mercado que eu estou. E eu dedicava incessantemente 1/3 ou 2/3, às vezes, da minha semana para fazer com que aquela planilha fosse municiada, nutrida de relacionamento, onde, de maneira muito altruísta, eu mais ajudava do que pedia. Legal. Só que como network é um jogo de colecionar favores para um dia você usar esse saldo positivo, eu construí ao longo de 4 anos uma esteirinha que num determinado momento foi muito mais contundente do que todas as outras ações que eu havia feito. Sim. Porque eu tinha crédito nesse sentido. E aí esse crédito me levou a ter 16 NDAs num pipeline de vendas. Legal. 8 propostas verbais, mas que se transformaram em 4 term sheets para a gente fechar uma venda que triplicou o valuation ali dentro das negociações, justamente pelo ambiente que foi criado, o environment que premeditadamente eu construí. Então eu diria que
essa jornada, se você é founder e está nos escutando, ela precisa ser consciente, ser consistente e contundente. Consciente de você saber para que você está ali, para quem que você um dia pode ser vendido. Consistente é não desgrudar da tese desse M&A e principalmente incomodar quando for necessário. E contundente é usar isso ao seu favor da maneira certa, sendo quase que o Anderson Silva, o maior striker que o UFC já teve. De cada 10 golpes ele acertava 8. Então, neste momento é a hora de você dar um golpe de maneira contundente e escolher com quem você quer fazer negócio e não ser escolhido. Porque, na verdade, se você não pode levantar da mesa e ir embora, você não está negociando. Então, é uma construção esse momento para ele acontecer.